Ei, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu tava querendo muito fazer. Eu não sei nem se eu vou conseguir editar ele na data que eu tô gravando. Eu vou tentar falar aqui, fazer um resumo basicamente explicando pra vocês a história de Rhythmic Revolution. Sim, que é, né, o mod do Bluebirds e tal, que é a versão humana do Versus Impostor. E sim, tem história, tem muita história, tá, por sinal. Eu vou tentar lembrar dos detalhes mais importantes aqui. Vou tentar explicar tudo pra vocês de uma forma que fique clara. Eu não sei, eu queria fazer um vídeo mais inspirado no Core, no Terrorizando, assim, contando história, sabe? O jeito de contar vai ser mais inspirado no Core, sabe? Mas eu tava pensando em fazer um vídeo inspirado no Terrorizando também, falando de uma forma mais imersiva. Então é isso, gente, deixem um like aqui no vídeo, pra ajudar esse canalzinho aqui a crescer. E se inscrevam no meu canal principal, onde eu posto coisas relacionadas a Rhythmic Revolution também, né? Minha série, né? O Rhythmic Revolution Parasitic Mayhem, né? Minha AU, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo contando a história dessa AU. E vambora, né? Vamos começar. Bem, pra vocês entenderem, eu vou tentar começar bem do começo. Nesse universo alternativo que a gente tá vendo aqui, que não é o mesmo universo onde o boyfriend e a girlfriend vivem, tá? E isso vai ficar claro depois. É outro mundo esse aqui. Existe uma corporação, uma empresa chamada Impostor Co. Impostor Corp, Impostor Corporation. Essa empresa é meio que, tipo, não fica claro qual que é o objetivo principal deles. Eles são uma organização especial, mas eles produzem super-humanos, não só super-humanos, super-agentes, que são designados para missões, sabe? Eles são especializados nisso, criam super-agentes e, tipo assim, eles não são bem assassinos, eles são enviados em missões às vezes de assassinato, mas eles são mais enviados para missões de roubar coisas e arquivos e coisas, porque eles são super-humanos fortes, criados, tipo, usando vários experimentos. E essa empresa, a Impostor Corporation, que por sinal é liderada por um cara chamado Kim, né? Kim é o dono dessa empresa. E ele é meio que o cara que tá por trás, que é o dono, fundou a empresa provavelmente. E o Kim, ele é psicopata, ele é um lunático, um cara doido, né? Que tem sede de poder. E o cara tem dupla personalidade. Eu vou falar mais sobre o Kim mais tarde. Porque, tipo, tecnicamente, melhor falando, né? O Kim, ele era dono da empresa. Porque a gente sabe que aconteceu uma coisa horrível com ele. Que eu vou entrar em detalhe mais tarde, né? Bom, essa empresa, a Impostor Corporation, aparentemente ela é uma empresa que age por trás do conhecimento do governo. E eles produzem super armas humanas. E no meio de um desses experimentos, desses projetos, eles acabaram criando o projeto Parasite, que basicamente consistia em pegar agentes, selecionar, né, agentes capazes e eficientes para fundi-los, né, digamos assim, com parasitas alienígenas, ou pelo menos dar para eles poderes alienígenas, né? A gente não sabe se existem de fato parasitas nos quais foram fundidos com eles, não fica claro. A gente também não sabe se existe, mas pelo menos deve existir pelo menos um parasita no qual eles extraíram as energias para passar para eles, né? E cada agente ia receber uma habilidade distinta e também uma forma. Eles são capazes de transmutar o corpo deles num monstro, assim, na forma mutante parasita bizarra, que deixa eles super fortes e tal. E alguns perdem até um pouco do controle, porque eles acabam ficando com um instinto violento e louco, né, desses parasitas. E os membros desse projeto, né, que no caso são 6, que eu vou falar aqui pra vocês, né, pelo menos são os assassinos que a gente conhece. Que tem o Robert, que é basicamente um cara meio burrinho ali, meio gente boa, sabe, ele não é muito inteligente, ele prefere usar armas mais simples. E ele, tipo, é um cara meio patetinha, mas ele é um dos agentes dessa iniciativa parasita. Tem a Mittori, né, que também é muito inteligente e é dita como uma das assassinas mais inteligentes da empresa, né? E ela tem, né, a forma parasita que a gente vê, inclusive vou falar mais tarde sobre isso, né? Ela é muito boa, muito habilidosa. E a gente tem também a Shiro, né, que também é uma outra agente que ela tem, sabe, ela é um negócio meio anjo das ideias, sabe? Ela tem as asas ali, por sinal ela não é um anjo, ela é um outro experimento da Impostor Corporation, né? A gente sabe disso. Que é uma assassina meio que passa essa vibe de anjo e tal, e ela também tem uma forma, todos eles têm essa forma transmutada, né? Aí a gente também tem o Ash, né, que é meio, sabe, ele é meio lava, meio fogo, sabe? Ele tem essa vibe meio de fogo, meio, sabe, meio
meio badass assim das ideias. A gente tem a Pinko, né, que ela não é uma agente ativa na empresa, que dá a entender, ela não gosta de trabalhar lá. E ela frequenta muito mais a outra empresa que eu vou mencionar mais pra frente, que é a empresa rival da Impostor Corporation, que eles estão tentando justamente sabotar, né? E a Pinko também tem um parasita, o que dá a entender que ela também participou desse projeto parasita. Ela também tem os poderes, né, a forma, mas a gente não sabe por que ela mudou de lado, né? A gente sabe que ela tem também um poder, então em algum momento ela participou dessas experiências, dessas missões, mas a gente não sabe o porquê dela ter trocado de ideia, né? E por último, a gente tem o mais poderoso de todos eles, que é o Benjamin, né? O Benjamin, que parece ter até uma própria autoridade mais alta nessa empresa, né? Que é esse cara totalmente, sabe, sombrio assim, sabe, que não fala e ainda, sabe, ele não tem expressão, sabe, ele é completamente bizarro. E eu vou aprofundar mais na história do Benjamin mais pra frente nesse vídeo, né? E a gente tem uma coisa mais densa ainda nessa história, porque além dessa empresa, a gente tem também uma entidade que existe fora desse mundo, que muito provavelmente é responsável por ter criado esse mundo, né? Porque ela própria fala, eu criei tudo, eu vi tudo. Então provavelmente ela seja responsável por criar esse universo, que é conhecida como a Observadora, né? Que é uma entidade que aparentemente quer... Ela é contra a Impostor Corporation, ela quer derrubar esses caras por algum motivo e quer ter posse sobre a alma deles, aparentemente. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E a gente não entende exatamente quais são os planos dessa entidade, não fica muito claro, mas ela não é uma entidade com intenções ruins, e ela tem um interesse na Shiro em específico. A gente não tem certeza exatamente do porquê, mas isso foi confirmado. E eu vou comentar mais a respeito desses detalhes mais pra frente. Bom, a gente começa, né, a história com a Mittori, a Shiro e o Robert planejando uma missão para invadir a torre de rádio da Crewmate Corporation. A Crewmate Corporation é uma outra empresa que é responsável por, sabe, uma parte mais tecnológica, sabe, pesquisas e proteção contra ameaças, sabe. É um negócio mais... que não é muito bem explorado, na real não fica muito claro o que eles fazem exatamente, mas a gente sabe que eles trabalham com isso porque foi dito. Mas é dito que eles são meio, assim, desleixados, assim, é complicado. A gente tem conhecimento sobre alguns agentes da Crewmate Corporation, mas eu vou deixar para ir comentando sobre eles ao longo do vídeo, né? Então, vamos lá, começa com a Mittori, a Shiro e o Robert planejando invadir a torre de rádio deles, né? E eles queriam inicialmente explodir o reator que dá energia pro prédio da Crewmate Corporation por algum motivo, né? Vocês viram no meu episódio que eu fiz eles querendo, sabe, roubar o reator, mas na real eles queriam explodir o reator, né? O plano deles é bem mais complexo que isso. Eles queriam basicamente invadir algumas bases da Crewmate Corporation. A primeira delas seria a torre de rádio, a segunda seria a nave espacial e a outra seria a estação de controle. Não fica claro por que eles precisam destruir todas essas coisas, mas o objetivo principal dessa missão, principal mesmo, é matar o Magnus. O Magnus, pra quem não sabe, era um funcionário da Impostor Corporation, que está sendo mantido dentro da, provavelmente, estação de controle da Crewmate Corporation, e ele trabalhava para Impostor Corporation, e por algum motivo eles querem matá-lo. A gente não entende porquê, não ficou claro ainda do porquê que eles querem matar o Magnus. Falaram que vai ser explicado em breve, mas eu acredito que ele seja um traidor de alguma forma da Impostor Corporation, deve ter feito algo, sabe, que atrapalhou a empresa, sabe, vazado alguma coisa, feito algo contra a empresa, uma rebelião, alguma coisa do tipo, traição de alguma forma na empresa, né, para eles quererem matar o Magnus. E basicamente a Mittori, a Shiro e o Robert planejam essa missão e eles vão lá. Enquanto a Mittori e a Shiro vão entrar dentro do prédio, o Robert fica de fora meio que como vigia, né, guardando a entrada. E tudo ia correr bem. Só que do nada, né, aquela entidade, a Observadora, que eu falei pra vocês mais cedo, ela invoca de outro mundo o boyfriend e a girlfriend naquele lugar, na frente da torre de rádio. E eles caem bem ali do nada, tipo, meio confuso, tipo, onde é que a gente tá, o que tá acontecendo, né? O que é isso?
E tipo, o Robert percebe aquilo. Imediatamente ele começa, né, a fazer a função dele, que seria de proteger a entrada, né, daquelas pessoas esquisitas, que era basicamente dois adolescentes baixinhos. Então o Robert meio que não relevou muito, entendeu? Ele só ficou lá distraindo eles, tentando, meio desleixado e tal. E aí, né, é aí que eles cantam a primeira música, né? O Robert acaba cantando com o boyfriend lá, e eles ficam, né, naquele negócio da batalha de rap e tal. Eles vão cantando. E o Robert, quer dizer, o boyfriend acaba vencendo a batalha, né? Só que, tipo, depois que eles terminam de cantar, né, o Robert continua tentando acertar o boyfriend, e a gente vê que o boyfriend, ele sabe, ele até que é bom em desviar, sabe? O boyfriend, ele fica desviado dos ataques do Robert, né? Apesar de que o Robert também não é o melhor agente que tem, mas enfim. E aí, né, a porteira da Crewmate Corporation, né, que é a Snow, que também trabalha, né, que ela trabalhava com uma espécie de porteira lá, ela tava meio que dormindo, tirando um cochilo, e acabou não percebendo que eles entraram, né? Aí ela acaba escutando a barulheira, né, dos tiros que o Robert estava dando, e ela vai ver, e ela meio que aciona um alarme e chama os outros, né, pra ver aquilo. E enquanto isso, o Robert e o boyfriend acabam cantando mais uma música, e o Robert não conseguindo matar o boyfriend, né, tentando e não conseguindo, mostrando como o cara também é incompetente, né? Aí o que acontece? O boyfriend vence mais uma vez a batalha. E o Robert fica meio, ué, como assim, velho? Tipo, esse cara que tá desviando da minha bala, ele é só um baixote. E aí, né, o Robert acaba percebendo que o boyfriend e a girlfriend estão distraídos, né? Meio que, tipo, se gabando porque eles venceram a batalha e tal. Então ele vai lá e aproveita a chance. E ele vai lá e mata a girlfriend. Sim, ele dá um tiro na girlfriend. E isso deixa o boyfriend, né, meio abalado. Tipo, oh meu Deus, não. E aí, como o boyfriend fica distraído, o Robert vai lá e finalmente consegue finalizar o boyfriend, né? E o Robert fica meio tranquilo, né? Porque ele tinha conseguido. Só que aí, né, depois de toda aquela barulheira e de ter acionado o alarme de segurança, né, vários agentes vão lá e vão ver aquele caos. E aí que a gente conhece, né, aparecem vários agentes, incluindo, né, a outra agente, que é a Flake, né? Que é uma agente que parece ter, sabe, muita força física e resistência e treinamento, sabe? Tanto que você vai ver que ela desce a porrada no Robert mais tarde, né? Ela parece ser muito forte, parece, sabe, ter treinamento e tal. Então dá a entender que alguns agentes, pelo menos da Crewmate Corporation, recebiam treinamento, né? Isso dá a entender que eles eram treinados para lutar contra pelo menos alguma coisa aí. Então, né, basicamente o Robert fica meio assustado com toda aquela galera. E enquanto isso, o boyfriend e a girlfriend, de alguma forma, sabe, os fantasmas deles continuaram ali por perto, sabe, continuaram existindo ali. E eles começam a, tipo, a ficar lá meio que assustando o Robert. O Robert fica apavorado, tipo, que é isso aqui? É uma assombração. E pelo que parece, ninguém conseguia enxergar os fantasmas, né? O Robert era o único que tava conseguindo enxergar. E o Robert fica ali apavorado, né? O Robert fica com muito de medo daquela situação. E eles cantam mais uma música, né? Inclusive minha música favorita, né, desse mod, essa aí. Depois que eles terminam de cantar, né, a Flake, né, que é a agente que eu falei pra vocês, que é forte, ela parte pra cima do Robert, né, e ela desce o cacete no cara, enfia a porrada seca no maluco mesmo, e o Robert acaba ficando desmaiado, e eles levam o Robert, né, pra dentro da Crewmate Corporation pra prender ele lá, né, como prisioneiro, porque, né, ele era um procurado, ele é da Impostor Corporation, né, aquela organização que eu falei pra vocês. E só que acontece que de longe, né, enquanto tudo isso estava acontecendo, a Mittori tava observando tudo. E ela meio que liga pra Shiro e fala assim, ó, Shiro, eu estou precisando de ajuda aqui, né? Tem um carinha aqui de cabelo azul que meio que atrapalhou aqui o bagulho, entendeu? Só que aí a Shiro, né? A Shiro parecia que tá levando essa missão meio a sério, né? Apesar da Shiro não ser a pessoa mais séria que tem.
ela parecia querer levar essa missão aqui a sério. E falou pra Midori não ligar pra esse baixinho e ir lá ver o reator logo, né? Porque isso que era mais importante, não se importar com esse baixinho, né? Porque a Shiro não tava relevando muito o boyfriend. Então a Midori foi voltar pra dentro do prédio, né? Enquanto isso, o boyfriend e a girlfriend foram puxados pra dentro do portal de novo pela observadora. E dessa vez eles foram teleportados diretamente pra dentro do prédio da Crewmate Corporation, da torre de rádio, que era justamente onde a Midori e a Shiro queriam agir, né? Porque a observadora quer justamente que o boyfriend e a girlfriend, né? Justamente por eles terem sido capazes de vencer todos esses vilões bizarros aí ao longo dos outros mods, né? Provavelmente, achou que eles eram capazes de deter os assassinos, porque eu não expliquei antes, mas a observadora parece que ela não é capaz de interagir com as realidades como um todo. É mais uma espécie de vigia que não pode entrar lá onde as pessoas estão vivendo nos mundos e tal, né? Ela vive num lugar conhecido como Void, e esse Void vai ser muito importante, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo nesse vídeo, mas esse Void é uma outra dimensão na qual a observadora parece ter controle sobre, e esse Void é um lugar onde fica fora de todas as realidades, é justamente onde a observadora vive, e é um lugar enorme, que inclusive o Magno já esteve lá. E eu vou falar disso mais tarde, se eu lembrar, né? Esse vídeo aqui meio que não tem roteiro, eu tô falando só o que eu lembro. Bom, o boyfriend e a girlfriend ficaram lá dentro, e a Midori acaba dando de cara com o boyfriend e a girlfriend, né? Dentro do prédio. Meio confusa, ela fica tipo, ué, esses dois aí não tinham morrido? Como assim? O que tá acontecendo? E aí, né, a Midori acaba tendo que fingir que ela é, sabe, da Crewmate Corporation, muito provavelmente porque ela pensava que o boyfriend e a girlfriend também fossem reconhecer ela, né? Porque ela deve ser procurada também. E ela acaba fingindo que era só uma agente normal ali. E eles acabam cantando uma música, né? E a Shiro ali fica ali meio que observando com o cara, tipo, o que tá acontecendo, porque a Midori tá perdendo tempo cantando, né? Quando ela devia estar fazendo a missão. E aí quando a música termina, a Shiro meio que vai embora, né? Pra ver o resto da missão lá, né? Meio que limpar caminho, alguma coisa assim. E a Midori fica meio nervosa, né? Porque a sala tá enchendo de gente. Inclusive, a gente tem nessa sala, né? Alguns agentes da Crewmate Corporation, incluindo a gente tem o Powers, né? Que é tipo um carinha de cabelo azul que usa uma coroa de rei. A gente tem também, que aparece, né, um carinha de óculos, que eu não sei quem é. E a gente tem também a Gama. E a aparição da Gama aqui é muito esquisita. Eu vou explicar. A Gama, né, é uma personagem que foi criada pelo Bluebirds. E ela tá presente nessa sala por algum motivo. Só que a presença da Gama aqui é muito confusa. Porque a Gama é uma variante da Midori. Ela não é desse mundo. Então, significa que a observadora também trouxe a Gama aqui. Não fica claro por que, né, que a Gama foi trazida para esse mundo, né? Ela só trabalha numa empresa de móveis, né? Tanto que ela tem até a canequinha ali com a logo da empresa. Tipo, a Gama, não sei porque a Gama tá ali. Ela tá ali tanto que a Gama morre, né, na próxima música. Então, tipo, ela foi trazida lá só pra morrer? Como assim? Era pra ela ter feito alguma coisa, mas ela não fez? Ou tinha alguma coisa que tinha que estar equilibrada? Não fica claro porque a Gama foi trazida ali. É muito confuso. Mas a Midori acaba ficando nervosa, né, com toda essa situação que aconteceu, né, da pressão e também de todas as pessoas se aproximando. E a Midori meio que quebra o disfarce e acaba, né, matando todos que estavam na sala, né, incluindo a Gama, como eu falei. E ela meio que se revela e aí começa a música, né, inclusive é uma música que eu gosto muito, né, uma música favorita que parece até trilha de filme, o negócio é brabo mesmo, muito bom. E a Midori, né, tentando matar o boyfriend e a girlfriend de verdade, né, se esforçando pra isso. Só que ela acaba falhando, né, eles acabam sobrevivendo. E a Midori acaba ficando meio cansada e meio confusa sobre como esses caras estavam conseguindo sobreviver tudo isso. Aí ela acaba recebendo uma ligação da Shiro meio que dando sermão na Midori. A Shiro querendo dar sermão na Midori, sendo que tipo a Shiro, como mostra uma outra imagem, ela provavelmente trabalhava como porteira do negócio. E querendo dar sermão na Midori, que é tipo a gente nível superior que ela, né. E dando sermão nela. E sem falar que a Shiro é 2 anos mais nova que a Midori também, né.
Aí a Shiro dando sermão, tipo, Mitore, para de ficar perdendo tempo, a gente tem que ver o reator logo, né? E a Mitore fica tipo, tá, eu vou lá. E aí a Mitore meio que dá uma coça no boyfriend e a girlfriend e pensa que se livrou dele, né? A Mitore meio que começa a se transformar, meio que na forma dela, parasita que eu falei pra vocês, né? E ela vai e se dirige em direção ao reator. Só que o boyfriend e a girlfriend ainda estavam vivos, eles ainda estavam bem ali. E eles levantam e vão atrás da Mitore, vão atrás da mulher. E eles chegam, né, na sala do reator, que era onde a Mitore tava, né, com aquele braço dela, né. Ela tinha até quebrado o vidro já pra poder destruir o reator. Só que o boyfriend e a girlfriend acabam chegando na sala e desafiam ela mais uma vez, né. Vai tentar impedir ela. E aí que começa a próxima música, né. Que eles enfrentam a Mitore e aqui ela tá meio que ficando meio louca, meio que perdendo a sanidade por conta do parasita, né. Ela tá meio que perdendo a cabeça dela ali. E também por causa do estresse, né, de ter que lidar com esses carinhas. Mesmo a Mitore agora estando mais poderosa, enfrentando o boyfriend e a girlfriend a todo vapor, eles acabam sobrevivendo de novo, né? Isso deixa a Mitore muito brava, ela fica realmente super irritada com isso. E ela, de alguma forma, eles acabam explodindo alguma coisa e eles são enviados para a estratosfera. É dito na wiki isso, eles são jogados para a estratosfera. E eles acabam caindo, né? Obviamente, nessa altura. E a Mitore acaba se transformando na forma parasita dela, né? Acaba se transformando completamente, você vê que ela fica aí completamente, né, bizarra, né? Ela parece ter um certo controle sobre a forma, mas ainda assim é dito que ela não tem um controle total sobre a forma. E eles acabam batalhando de novo, cantando no ar dessa vez. Eles acabam caindo ali e eles vão caindo e vão batalhando. Só que mesmo a Mitore, né, na forma parasita super forte dela, o boyfriend acaba vencendo de novo, né, a batalha. E a Mitore, né, decide parar de cantar e vai partir pra cima deles de vez. Só que, né, a girlfriend, né, como ela tem uma espécie de magia e tal, ela tem esses poderes aqui, ela vai e dá um ataque na Mitore e faz ela cair muito rápido até o chão. E aí a Mitore acaba despencando e caindo lá embaixo, né, de uma altura absurda. E aí a Mitore, né, acaba morrendo, né? A Mitore morre, isso foi confirmado. E agora com a Mitore morta, a gente vê que a Shiro estava observando tudo isso de longe. E aí que a Shiro finalmente começa a perceber que esses carinha, né, o boyfriend e a girlfriend, opa, pera aí, esses caras aqui são sim uma ameaça pra missão. A gente tem que lidar com eles, né, agora. E aí a Shiro acaba se dirigindo de helicóptero até a nave, né, a espaçonave, né. Porque a missão de explodir o reator acabou falhando e ela acaba decidindo partir para a próxima etapa da missão, né? Uma coisa interessante aqui é que dá a entender que o boyfriend e a girlfriend que a gente vê nesse mod, né? Os protagonistas não são os mesmos do Friday Night Funkin' original. Porque se vocês forem ver o cabelo da girlfriend, por exemplo, ele é muito mais longo do que o original, ele vai até os pés e ele é marrom. Vocês podiam até falar que é o estilo de arte e tal, mas cara, o cabelo é marrom e ele vai até os pés, ele é muito longo. Eles claramente têm uma aparência, né, diferente. E o boyfriend tem o cabelo de uma cor levemente diferente também, né? Mas o que eu relevo mais aqui é a girlfriend, que é completamente diferente da original, né? Sem falar as personalidades deles, que parecem ser levemente diferentes também, né? Eles parecem ser um pouco mais inteligentes que o boyfriend e a girlfriend do jogo original. Bom, com dois assassinos derrubados, né? Porque o Robert, muito provavelmente, por ter falhado nessa missão, ele iria ser finalizado pela Impostor Corporation, né? Que é dito que a Impostor Corporation, ela se livra, né? Ela executa os funcionários que falham em missões muito importantes como essa, provavelmente. Dois assassinos terem sido eliminados, a Impostor Corporation muito provavelmente percebe que isso é um negócio sério e eles acabam enviando o Benjamin, né? O assassino mais poderoso, que inclusive tem até um certo nível de autoridade na empresa, né? Porque foi dito que ele selecionou os assassinos que iam receber, né,
os parasitas. Muito provavelmente ele foi o primeiro assassino que recebeu os poderes de parasita. Eu vou falar mais sobre o Benjamin mais tarde, tá? O Benjamin, ele acaba sendo enviado para lidar com essa missão, porque o Benjamin é implacável, ele é muito forte, ele tem até um certo... Ele é quase um dobrador da realidade, e ele tem a própria dimensão dele, que é chamada de Reino do Black, né? O Reino do Benjamin. E ele é enviado, e enquanto isso a Shiro também se infiltra na nave, e aí também a observadora, né, por eles terem já derrotado a Midori, abre mais um portal, e o boyfriend e a girlfriend, né, simplesmente vão lá e entram no portal. E esse portal leva eles diretamente pra onde, adivinha? Pra espaçonave, que é justamente onde a Shiro vai. E aí, né, quando eles acabam entrando nessa espaçonave, eles acabam dando de cara com o Dilla, que é mais um funcionário da Crewmate Corporation, né. Não fica claro qual é a função dele, mas mostra que ele é um cara bem bobalhão, assim, bem simpático, sabe, bem fofinho, assim, bem de boa, que acaba, sabe, cantando a música com o boyfriend ali por diversão, sabe, ele vê aquele carinha lá que canta por diversão, porque ele vê que ele tava com o microfone, o Dilla devia ter um também, então eles simplesmente cantaram uma musiquinha por diversão. E depois que eles terminam de cantar essa música, né, o Dilla tava até se divertindo junto com o boyfriend, a Shiro vem e mata a girlfriend. Ela aparece e mata a girlfriend. Muito provavelmente ela matou a girlfriend porque ela viu que a girlfriend consegue usar aquelas magias, né? Então ela não queria que a girlfriend atrapalhasse com as magias dela. E ela percebeu, o motivo dela não ter atacado o boyfriend é interessante, porque ela não mata o boyfriend. Eu acredito que isso é porque ela percebeu que o boyfriend não pode ser morto permanentemente, porque ela percebeu, né, que os dois voltaram. Então, se livrando da girlfriend agora, vai não atrapalhar com magias agora. E ela nem usa arma nessa música. Por exemplo, ela usa, né, a faca, obviamente, pra matar a girlfriend, mas ela, na hora de batalhar contra o boyfriend, vocês veem que ela não usa a faca, ela não tá segurando a faca dela. Ela só canta, entendeu? Por quê? Porque ela percebeu que pra derrotar o boyfriend não adianta armas, não adianta, isso não é efetivo contra ele. O único jeito de vencê-lo é vencendo ele numa batalha de rap. Então é aí que a Shiro canta contra o boyfriend, né? E o fantasminha da girlfriend fica ali do lado. Eles acabam cantando e o boyfriend acaba vencendo mais uma vez, né? O boyfriend acaba vencendo contra a Shiro fica meio irritada. Só que o Benjamin acaba aparecendo, né? E ele ataca o boyfriend. E o boyfriend, né, desvia do ataque do Benjamin. Isso provavelmente dá a entender, né, que o boyfriend simplesmente não é um cara comum. O cara é brabo, ele consegue desviar dos ataques do maluco que é praticamente o cara por trás de tudo, né? O mais poderoso de todos, ele consegue desviar o ataque. Aí o boyfriend já vai estar com o microfone na cara do Benjamin pro Benjamin, né, cantar com ele, só que o Benjamin não tá nem aí. E simplesmente corta o microfone do boyfriend no meio, né? O cara tá poucas ideias, né? Tá levando o negócio a sério. E o boyfriend fica meio tipo, esse cara não quer cantar e simplesmente vaza. O boyfriend sai correndo e o Benjamin corre atrás dele, né? E mesmo assim, né, muito provavelmente a Shiro deve ter falado pro Benjamin que pra vencer o boyfriend tinha que cantar com ele, sim. E por isso o Benjamin começa a cantar, né, junto com o boyfriend. Ele persegue o boyfriend e canta uma música com ele, a Death Run, né. Inclusive, um detalhe interessante é que nessa música o Benjamin tá com uma faca muito simples. Mas se vão ver que mais pra frente, a faca dele vai ficar completamente diferente. Ele tenta pegar o boyfriend, né, o Benjamin vai ficando irritado. Tanto que ele abre uma boca, né, bizarra, ele fica com raiva. Só que o boyfriend consegue escapar do Benjamin, né? Apesar do Benjamin ser o mais poderoso da empresa, o boyfriend consegue sobreviver ao cara. E o mais interessante é que a Shiro não caça o boyfriend também nessa música. Por quê? Porque ela provavelmente tinha certeza que o Benjamin era capaz de lidar com o boyfriend. Só que quando ela vê que o Benjamin
não consegue, o cara mais forte dessa empresa não consegue pegar o Boyfriend, ela percebe que ela tem que agir. E é nesse momento em que o Benjamin e a Shiro se juntam pra enfrentar o Boyfriend, pra finalmente acabar com ele de uma vez por todas, porque não ia ter como o cara sobreviver a eles dois juntos, né, enfrentando ele. E aí que eles fazem um negócio absurdo pra tentar vencer o Boyfriend, né, fazem uma música completamente bizarra tipo, é muito esquisita mesmo os vocais dessa música. Eles tentam fazer um negócio completamente sem sentido, uma música impossível pra vencer o Boyfriend, né, nesse round, pra tentar parar o Boyfriend. Só que, né, mesmo eles tentando de tudo pra impedir o Boyfriend, fazendo um negócio absurdo mesmo pra enfrentar o cara, o Boyfriend obviamente consegue sobreviver mais uma vez e ele derrota eles. Enquanto que a Shiro fica exausta de fazer tudo aquilo, né, dessa música absurda, ela fica cansada. E o Benjamin fica absurdo, ele fica pistola de ver que aquele moleque conseguiu sobreviver àquele negócio, né, e o Benjamin nesse momento é quando ele invoca o reino dele. Ele transporta naquele momento o Boyfriend e a Shiro e ele próprio pro reino que eu falei pra vocês, né? Que é basicamente um mundo alternativo em que o Benjamin tem controle e tal. E eles vão parar nesse lugar, né? E o Boyfriend fica meio perdido, né? Nesse reino de sombras estranho aí. E o nome dessa música agora, né? Onde isso acontece é Void. Só que esse Void dessa música não tem relação com o Void da Observadora, que eu falei pra vocês mais cedo, né? Pelo menos até onde a gente sabe, não tem relação, só o nome da música que é Void mesmo. E nesse lugar esquisito, o Boyfriend dá de cara com ninguém mais, ninguém menos do que o Robert. Só que não é o Robert, é o Benjamin, né? Porque o Benjamin, né, eu vou explicar mais tarde pra vocês, né, sobre a origem do Benjamin, né, que é bem mais confusa e misteriosa do que os outros assassinos, porque ele não é como os outros, ele já tinha acontecido uma coisa antes com ele, antes dele participar desse projeto Parasita, ele já tinha acontecido algo com ele, e eu vou explicar pra vocês, tá? O Benjamin, a pele dele, né, ele é feito inteiramente de uma espécie de resina preta, como se fosse tipo um petróleo, sabe? É meio esquisito. Então ele, né, por ser feito disso, ele é capaz de se transformar, né, mudar de forma, e ele acaba assumindo ali a forma do Robert, né? Ele acaba enfrentando o Boyfriend, né, naquela forma, e aí o Benjamin finalmente se revela e ele tem uma espada gigante, absurda, né? E ele acaba enfrentando o Boyfriend com todo o poder dele, né, pelo menos a gente acha, todas as capacidades possíveis para enfrentar o Boyfriend ali no próprio mundo dele, onde ele controla as regras, né? E é simplesmente um mundo muito louco. E aí o Benjamin também, ele se transforma na Midori também, né? Com esse poder dele de se transformar. E o Benjamin também consegue se dividir em dois, né? Apesar por ele ser feito dessa gosma, né? Ele consegue meio que se separar em dois. E aí por isso ele vira a Midori e o Robert ao mesmo tempo para enfrentar o Boyfriend naquele momento. E tanto que logo em seguida desse momento aparece a Shiro, né? Porque o Benjamin também teletransportou a Shiro para esse mundo, né? Para tentar ajudar ele a deter o Boyfriend. E aí a Shiro também canta contra o Boyfriend nessa parte, de novo não usando nenhuma arma, porque ela sabe que vai ser inútil contra ele. E o Benjamin continua, né, enfrentando ele com todo o poder dele, também aquela espada, ele ataca o Boyfriend de fato, e o Boyfriend desvia da espada do Benjamin. O Boyfriend é absurdo, cara, sério, isso me dá a entender mais uma vez que provavelmente esse Boyfriend aqui não é o mesmo, né. Apesar de que eu falei antes que eles foram selecionados justamente por eles serem capazes de lidar com esse tipo de ameaça, talvez esse Boyfriend seja mais absurdo que o Boyfriend original, tá? Esse daqui.
porque mesmo com isso tudo, dá a entender, né? Porque acaba aí, né? O mod, por enquanto nós não temos mais uma atualização da história, né? Provavelmente vai vir no final do mês ou em dezembro a atualização que vai dar continuidade à história, né? A próxima parte. Mas vai dar a entender, né? Que o Boyfriend vai sobreviver ao Benjamin, vai sobreviver a tudo isso. E bom, infelizmente é aqui que acaba a nossa história do Rhythm Revolution até agora, né? Mas ainda tem alguns detalhes que eu tenho que comentar, alguns outros personagens, né, que eu vou comentar, e especulação do que pode acontecer. Eu vou começar com a minha especulação do que vai acontecer, né, alguns detalhes e vou comentar. Bom, fica evidente que o Boyfriend vai sobreviver mais uma vez ao Benjamin, né? Aqui, apesar de todos esses ataques que o Benjamin fez, ele vai sobreviver. E o Benjamin provavelmente vai ficar louco por o fato do Boyfriend ter sobrevivido mais uma vez. E ele vai tentar atacar o Boyfriend de todas as formas. Só que o Boyfriend vai, né, sobreviver, ele vai revidar. E a Girlfriend muito provavelmente vai ser revivida, né, pela Observadora. E a Girlfriend vai usar a magia dela para enfrentar o Benjamin. Só que o Benjamin é muito mais forte que a Girlfriend, então a Girlfriend vai ser nocauteada. Só que a Shiro vai partir para cima da Girlfriend de novo. E a Girlfriend vai de alguma forma, né, provavelmente de alguma forma matar a Shiro também. E eu vou explicar pra vocês por que eu acho que a Shiro vai morrer, tá? Eu acho que a Shiro vai morrer também. Provavelmente a Observadora quer que a gente mate os assassinos, porque como eu falei, ela quer a alma deles. E eu tenho evidência de que a Shiro provavelmente vai morrer. E o Robert também provavelmente já morreu. Provavelmente a Girlfriend mata a Shiro. E o Benjamin, né, provavelmente vai ser nocauteado. Ou ele vai ser, talvez, jogado pra fora da nave, alguma coisa assim. Seria legal, uma referência a Among Us, né, o Benjamin sendo jogado pra fora da nave. E aí a Observadora, por achar que o Benjamin morreu, vai abrir um portal pro Boyfriend e a Girlfriend irem pro próximo assassino. Na real, é muito confuso, porque dá a entender que a próxima parte da história vai ser contra o Albert, que é irmão mais novo do Robert. E fica muito confuso, porque o Albert não trabalha pra Impostor Corporation. Ele dá a entender que ele sabia do trabalho do irmão, e ele meio que não ligava pra isso, sabe? Pelo fato dele ser um assassino que passou por testes. É muito confuso. E tipo, o Albert, ele vai enfrentar o Boyfriend e ele vai usar uma faquinha pra tentar enfrentar o Boyfriend, né? É muito confuso. Não dá pra entender o que tá acontecendo. Não, a gente vai ter que esperar pra ver, só esperando mesmo pra ver, né? E a gente vai conhecer alguns outros funcionários da Crewmate Corporation, né? Muito provavelmente vai ser uma outra espaçonave deles, né? Ou talvez a mesma, talvez o Boyfriend e a Girlfriend só vão com outra área da nave ali mesmo. E conheçam o Albert lá, né? E o Albert vai enfrentá-los. E lá ele vai conhecer os outros agentes, que são o Joy, né? Que é o Jorsawi, né? A versão humana dele, que também trabalha pra Impostor Corporation. Parei que eu vou precisar ver aqui a minha colinha pra ver o nome dos outros personagens. A gente tem também, por enquanto, eu não acho que ele tenha um nome, mas é o War Chief, né? A versão humana dele, que também trabalha pra Impostor Corporation. Provavelmente vai estar nessa nave. E a gente vai ter o Jelker, né? Eu não sei qual é o nome dele, também não foi revelado, eu acredito. Mas ele também vai trabalhar para Impostor Corporation, né? E eles vão ser provavelmente oponentes nessa próxima semana, que o Boyfriend vai ter que enfrentar. E para poder lidar com o Albert. Mas isso aí fica pela especulação, não tem como saber por que o Albert vai atacar o Boyfriend. Isso pra mim é o que mais eu fico confuso, porque o Albert atacaria o Boyfriend. Eu pensei que talvez ele quisesse vingar o irmão dele, né? Mas eu não sei, a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer, né? Talvez o Albert seja só maluco mesmo. A gente vai ter que esperar pra ver. Agora, eu vou explicar pra vocês por que eu acho que a Shiro morreu. Bom, a gente não tem ainda muita informação sobre o que vai acontecer com a Shiro, nem o que vai acontecer daqui pra frente. Mas a gente tem alguns teasers que foram publicados pelos desenvolvedores, né? E no canal da One Quartz, que trabalha com a música, né? Com a parte de música do mod, ela postou uma música inteira de 9 minutos que vai estar no Rhythm Revolution V2, né? A próxima atualização, chamada de Seraph. E essa música a gente vai controlar a Shiro, muito provavelmente, né? A gente vai controlar a Shiro e a gente vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a própria Observadora. A gente vai enfrentar ela nessa música. E uma coisa interessante, né, é que a Observadora tá lá, meio que gigante, assim, enfrentando a Shiro, assim, né, com as asas dela. E essa cara bizarra dela que lembra um buraco negro ou uma supernova, né, que é uma estrela que morreu. E a Shiro enfrenta ela. E uma coisa interessante é que nessa música a gente vê a Mittori também aparecendo com esse rosto de estrela, de buraco negro bizarro. E a gente vê também o Robert aparecendo e o Dylan. E sabe, e a gente vê vários personagens, a gente vê até o Benjamin. E eu fico muito confuso em relação a como isso está acontecendo.
Não fica claro se é a própria observadora que pode se transformar neles, ou se de fato são eles, se ela tem controle sobre eles de alguma forma. Pessoal, um adendo aqui que eu vou fazer, eu tô gravando isso aqui no celular. Eu não acho que seja a observadora se transformando neles, tá? Porque tem uma parte dessa música em que a Mitory, né, com esse rosto bizarro, canta uma letra como se ela estivesse falando tipo assim: ah, Shiro, você foi muito importante pra mim quando eu tava viva e tal, vou brilhar em breve, alguma coisa assim. Sabe? Então eu acho que realmente não seja a observadora se transformando neles. Acho que realmente parece que é a própria alma deles, né? Depois de terem morrido ali. E a Mitory ali falando, de fato é a alma dela que tá ali falando, né? Inclusive, o fato da observadora ter a alma do Benjamin vai dar a entender. Vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo que eu vou explicar a origem do Benjamin, né? O Benjamin morreu. Sim, ele já morreu. Então se a observadora tem a alma dele e ele tá andando, né, agora, vocês vão ver o que vai acontecer com o Benjamin, né, que eu vou explicar mais pra frente, o que aconteceu com ele no passado, né, é muito provável que o Benjamin possa ser até mesmo um zumbi, pode ser que ele esteja até morto, pode ser que ele seja um morto-vivo, cara, isso é muito bizarro, eu não tinha considerado isso, e o fato dele ser um zumbi, a gente consegue ver até as costelas dele, faz sentido, pode ser que ele esteja todo podre, e tipo, ele tem pode ser que seja só o esqueleto, e só essa resina, sabe, em volta, tipo, como se fosse o Venom das ideias, tipo, mano, é muito bizarro. E aí tem a língua do parasita, assim, aí o parasita também que fortaleceu ele. Ele é um zumbi. Mano, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Cara, é muito bizarro, vocês vão ver. Tá, gente? É isso que eu queria fazer, está dentro aqui e é isso. E tipo, se a minha teoria estiver certa, significa que o Dylan vai morrer e o Benjamin também. É confuso, talvez o Benjamin já esteja morto. Cara, é muito confuso essa história, vocês estão entendendo? Eu vou explicar a história do Benjamin daqui a pouco, mas se eu tiver certo e realmente a observadora tiver as almas deles, né, da Mitory, do Robert, e de todos os outros que eu mencionei, que estão aparecendo na tela provavelmente, significa que a Shiro também morreu, e é por isso que ela está se encontrando com a observadora nesse momento, por causa que ela morreu, e agora ela está se encontrando, né, no Void com a observadora, que agora vai se tornar dona da alma dela, muito provavelmente. A gente vai ver o que vai acontecer, é muito interessante, né, não dá pra entender o porquê que a observadora quer isso, mas talvez ela esteja fazendo alguma coisa. Não dá pra saber se ela vai ter um plot twist e ela vai ser na real do mal e tava organizando as almas deles pra fazer com que todos fossem aliados dela. A gente não tem como saber. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o Benjamin, né? Que eu falei que eu ia contar sobre a origem dele. E agora eu vou explicar tudo certinho, a origem do Benjamin, como eu me lembrar, né? E eu vou ver até a colinha aqui, caso eu esqueça de algum detalhe. Bom, o Benjamin, ele era uma pessoa aparentemente normal, né? Um funcionário que trabalhava numa fábrica. O Benjamin trabalhava numa fábrica e um dia, né, simplesmente o Benjamin acabou, infelizmente, né, contraindo um câncer e ele ficou, sabe, doente e ele precisava do dinheiro para pagar, né, o tratamento, todas aquelas coisas. E foi aí que ele aceitou emprego na Impostor Corporation, né? Nessa empresa bizarra. Como ele aceitou emprego numa área da Impostor Corporation de mineração alienígena. Olha como os caras são doidos. Eles vão ao planeta alienígena, vai ficar procurando recursos. Muito provavelmente foi lá que eles descobriram os tais aliens, né, que deram origem ao projeto Parasita. E lá nesse planeta, né, o Benjamin acabou trabalhando como minerador, né, astronauta provavelmente. E o Benjamin acabou sofrendo um acidente, né, durante essa missão, né, perigosa, nesse trabalho perigoso. Ele acabou sofrendo um acidente e acabou sendo exposto à radiação por mais de 2 horas, se não me engano. Ele foi exposto à radiação e acabou, infelizmente, morrendo, né, naquela missão. A Impostor Corp simplesmente terminou de matar o cara. Aí, né, como eles estavam em um planeta alienígena, eles falam que eles queriam enterrar o Benjamin, né, fazer um funeral pra ele, né, um funeral simples, né, pra ele ali mesmo na nave. Só que quando eles foram ver o Benjamin, né, dar uma olhada nele, eles perceberam que a pele dele, simplesmente do nada, começou a se transformar em algo líquido, uma espécie de resina, petróleo, alguma coisa assim, sabe? Algo líquido. E eles ficaram com medo de mexer naquilo, não sabiam o que estava acontecendo, então deixaram o Benjamin ali, né, meio que numa cápsula. E quando eles foram ver o cara depois, eles começaram a perceber que os órgãos dele, os sinais vitais, estavam voltando, né, a apitar, ele estava voltando à vida, né, os órgãos voltando a funcionar aos poucos. E o coração voltando a bater e a atividade cerebral voltando aos poucos, né?
E simplesmente depois de um tempo, o Benjamin acorda. Dá a entender que o Benjamin acordou e ficou louco e provavelmente fez um massacre lá, matou todo mundo, porque a mensagem, né, que falando que ele acordou é toda bizarra e confusa, como se o cara tivesse gravado ali meio que nas pressas, no desespero. Então dá a entender que o Benjamin acabou se tornando essa coisa bizarra, né, por causa disso. O que dá a entender aqui, né, porque o próprio Bluebirds falou que o Benjamin não é humano, ele não nasceu humano. Ou seja, o Benjamin, ele tinha alguma coisa dentro dele, ele era uma espécie de alguma criatura bizarra. E quando ele morreu, ele liberou algo de que estava dentro dele, que acabou meio que revivendo ele e transformando ele nessa coisa bizarra. E o Benjamin acabou eventualmente sendo promovido dentro da Impostor Corporation e se tornando muito provavelmente um dos líderes do projeto Parasita, né? E ele acabou sendo o primeiro desse teste Parasita aí que acabou recebendo os poderes de aliens, né? E acabou deixando o cara mais forte, porque ele aparentemente já era forte, né? Depois dessa coisa que aconteceu com ele. Ele acabou ficando mais forte ainda depois que deram um parasita nele, né? Ok, agora vamos falar, né, sobre a parte bem interessante, né, que é justamente sobre o dono da Impostor Corporation, o Kim, né, que eu falei pra vocês mais no começo do vídeo. O Kim, né, que ele era dono. Eu vou explicar por que ele era dono. O Kim, né, ele era um cientista, né, é o que dá a entender. A gente não fica muito claro qual era o passado dele, mas a gente sabe que ele era um cientista que fazia experiências muito loucas aí. O cara era sedento de poder, ele era maluco. Ele tinha uma outra personalidade na cabeça dele, que falava com ele e tal, uma outra identidade muito doida, que chamada de Murasaki. Também conversava com ele, era muito doido, o cara era maluco, e ele fazia vários testes com ele mesmo e com outras pessoas, né? E o cara ficava injetando vários soros estranhos nele, vários parasitas, várias coisas bizarras o cara fazia com ele. Até que, né, depois de vários experimentos, ele acabou em algum momento fundando a Impostor Corporation, né, pra criar esses super-humanos, super-agentes, né, super-soldados, né, digamos assim. Para ser enviado nessas missões, muito provavelmente para conseguir mais dinheiro, para financiar mais, né, mais dinheiro e mais recursos, né, roubando e sendo enviado nessas missões, né, super sérias, para poder conseguir justamente mais recursos para conseguir continuar essas pesquisas. E em algum momento o Kim, né, injetou nele próprio um parasita especial, completamente diferente e muito doido. A gente não sabe muito sobre esse parasita, mas ele injetou nele próprio. E nesse momento, né, depois de todas essas bizarrices que o Kim tinha feito com ele próprio, né, o Kim meio que acaba meio que explodindo e sai de dentro do corpo dele, né, como se fosse meio um chest buster assim mesmo. Sai, acaba dando forma, já acaba ganhando com todas aquelas coisas, aquela forma, aquela identidade dele alternativa, né, o Murasaki acaba ganhando forma e ele acaba saindo de dentro do corpo do Kim. E nesse momento o Kim, ele morre, né, e fica lá o corpo dele. E acabou dando vida, né, pra essa nova coisa monstruosa, né, pra essa aberração aí, chamada Murasaki, né, que agora ia ser o novo dono da Impostor Corporation, muito provavelmente. E agora parece que ele tem planos mais doidos ainda, né, o cara fala que ele quer virar um deus, que ele quer fazer coisas mais absurdas ainda. E a gente vai entender também o porquê, né, que ele quer matar o Magnus, né, o Monotone, né, que aparentemente é um agente super forte, que também trabalhava para Impostor Corporation, mas por algum motivo parece que ele fez algo que não devia e agora eles querem matá-lo, né? Não dá a entender o porquê que eles querem fazer isso, porque parecia que ele era um agente importante, mas agora, né, eles querem matar o Monotone, né, o Magnus. Fazer o que? Vamos ter que ver o que vai acontecer, por que eles querem fazer isso. Gente, eu acho que basicamente aqui a gente encerra a história principal do mod, mas a gente ainda tem alguns personagens extras que aparecem, né? Por exemplo, a gente tem, né, eu vou comentar primeiro sobre como que era? Acho que era Alexander o nome dele, que é um cozinheiro que trabalhava na Crewmate Corporation. E ele tava lá, né, e o Boyfriend acaba enfrentando ele. E foi confirmado, por sinal, gente, que todas as músicas do Free Play, né, que por sinal é uma das quais o Alexander aparece, também são canônicas, tá, gente? Eu vou comentar mais com vocês sobre isso mais tarde, porque vai ter um negócio interessante que vai acontecer numa dessas músicas extras aí. Né, o Boyfriend acaba enfrentando o Alexander, né, nessa cozinha. E nessa cozinha a gente consegue ver coisas interessantes. A gente vê ali no cenário o William, né, que é o filho adotivo do Benjamin, que foi encontrado em um beco, né. O Benjamin acabou adotando o William e fez até um quartinho pra ele, né, dentro da instalação da Impostor Corporation. Ele transformou um depósito no quarto do William, bem do lado do escritório dele, né, onde ele pode ficar, jogar videogame. E basicamente treinou o William pra ser um assassino habilidoso como ele. E o William tava lá meio que infiltrado, observando, né,
tudo que estava acontecendo. E a gente também consegue ver uma outra assassina que provavelmente é da Impostor Cole, que está infiltrada ali. E ela tá com uma motosserra, né, e um rosto de psicopata. E a gente também vê um híbrido, provavelmente é um outro experimento da Impostor Corporation, que eu não sei como é que os caras não percebem que tem um bicho bizarro ali, né, que tá observando também eles, que o bicho é metade peixe, é completamente bizarro, né, que dá a entender que ele é da própria Impostor Cole, também é um agente. O William, aquela agente com a motosserra, e esse híbrido também são agentes da Impostor Cole. Não dá a entender que esse híbrido, pelo menos, né, trabalha para a Crewmate Corporation, porque a Crewmate Corporation, até onde a gente sabe, não faz experimentos. Então, dá a entender que esses três aí, né, o William, a menina e esse cara, são da Impostor Corporation e estão ali meio que infiltrados numa espécie de missão. E o fato do William ser enviado em missões é interessante, porque o William, até onde eu sei, tem 15 anos de idade, ou 14, por aí. E ele já é enviado em missões assim, é interessante. Ok, uma próxima música interessante do Free Play pra comentar aqui é Inhuman Creature, que é basicamente no mod original era uma piada, só que aqui a gente tem coisas interessantes pra comentar sobre essa música, porque eu gosto de focar em todos os detalhes, né, do bagulho. Inclusive, eu fiz as logos aí, né, ilustrativas, né, pra vocês da Impostor Cole e da Crewmate Corporation. Só que essas logos não são as oficiais, não foram confirmadas que são as logos, são logos que eu interpretei. A logo da Impostor Cole é uma espécie de pingente que fica do lado da saia da Shiro, né, que é meio que uma espécie de escudo, né, muito doido, que eu interpretei como a logo da Impostor Cole, porque esse escudo é representado todas as vezes, né. É muito interessante esse escudo, sabe? Eu não acho que foi feito à toa, eu acho que o Bluebirds pensa assim em todos os detalhes. E a logo da Crewmate Corporation, que é um pingente que o Dylan usa, né? Que o Dylan tem, que é basicamente uma espécie de broche também. E algo interessante é que esse broche, ele não é só um detalhezinho. Ele é colocado em todas as artes do Dylan, sem exceção, né? Com exceção de uma, mas acho que eles só esqueceram mesmo. Só que no sprite do Dylan a gente percebe que esse brochezinho, ele tem física, ele não é um negócio que foi desenhado ali. Então por que o Bluebirds ia perder tempo animando um brochezinho, né? Tipo, que não tem importância nenhuma. É uma coisa que a gente nem ia perceber, né? Eu acho que ele fez isso de propósito pra gente poder reparar nesse broche. Então muito provavelmente esse broche é importante, muito provavelmente é alguma coisa, tipo, não sei se é a logo da Crewmate Corporation, mas é interessante relevar esse broche. Agora que eu tava falando da Inhuman Creature, né, que é basicamente a versão reversa do Crazy Streamer que tem no verso Impostor original, né, que a gente enfrenta o Germa, aquele meme do When the Impostors, sabe, aquele cara muito doido. E nesse mod ele acaba virando um Among Us, né, porque no mod original eles são Among Us e nesse eles são humanos, então nada mais útil do que um humano no mod original virar um Among Us. Só que o interessante aqui é que esse Germa, né, esse bicho bizarro aí, ele é muito esquisito, porque ele parece ter saído de um container que parece que tá dentro da Impostor Cole. Parece que o boyfriend em algum momento ele invadiu diretamente a instalação da Impostor Corporation e deu de cara com esse experimento bizarro aí que eles criaram, que é capaz de se transformar, de mudar de forma, de uma forma muito bizarra, que a gente vê que ele vira o Robert, a Mittori, né, vira também a Pinko, né, que nem apareceu, mas ele se transforma na Pinko, então dá a entender que ele já viu a Pinko, né, e ele também vira a Mittori Parasita, é muito confuso, e esse bicho é completamente bizarro, né, absurdo, e a gente enfrenta ele, né, nessa música, que provavelmente ele é mais um outro experimento, né. Bom, mais uma música que é uma música extra, né, mas que não vale comentar muito, mas eu vou comentar, é o Toby, né, o bichinho de cabelo de pele rosa e a touquinha, que é basicamente a versão humana do Among Us Toby Fox, né, que tava no mod original. A gente tem ele aqui, e ele é basicamente só um bichinho que pinta, né. Só que, tipo, no meio da música, tipo, que essa música parecia só uma musiquinha memezinha, inofensiva, ele fala algumas frases que eu não consegui entender ainda o que são. Eu vou colocar aí pra vocês, tá? Eu não entendi o que ele fala direito. Eu vou tentar legendar o que eu acho que ele fala. Mas tem um minuto da música em que ele aparece com um olho vermelho e tudo em volta fica meio escuro, como se ele tivesse com raiva, sabe? Como se ele fosse uma criatura. Dá a entender até que talvez ele seja o Benjamin disfarçado ou alguma coisa relacionada. Não fica claro, que eu sei que eu provavelmente devo estar viajando aqui, mas eu gosto de reparar nos detalhes porque o senhor Bluebirds ele coloca detalhe em tudo, né?
Agora uma coisa muito interessante é uma música que a gente tem aqui, que é a Crimson Hazard, né? Que é uma música em que a gente enfrenta o Robert Parasita. E essa música é canônica e provavelmente ela se passa depois da história, né? Essa música foi confirmada que é canônica e a gente controla o Pico nessa música. Ele tá usando uma espécie de roupa de sobrevivência e ele tá enfrentando o Robert e a gente vê que o céu tá vermelho. Cara, é muito confuso. Não tem como saber o que tá acontecendo aqui, mas a especulação é que muito provavelmente a observadora conseguiu a alma de todos eles. E aconteceu algo e ela trouxe eles de volta, talvez, e ela tá dominando o mundo. Não sei, isso aí é só caso a observadora seja do mal. Ou talvez o Benjamin tá fazendo isso, o Benjamin tenha dominado o mundo. Talvez esse seja o futuro que a observadora tá tentando impedir que aconteça, que os impostores dominem o mundo. Sabe, é muito confuso, não tem como saber. Isso que eu tô falando agora é pura coisa da minha cabeça, da minha cachola louca aqui. Não tem como saber o que tá acontecendo de verdade, a gente vai ter que esperar para ver, infelizmente, né. E a gente tem mais algumas musiquinhas piada, né. Por sinal, eu não acho que todas as músicas sejam canônicas, apesar de que ela falou que são, eu não acho que todas sejam, né. A Overload de Lau, enquanto essa não é canônica. Mas enfim, a gente tem, né, por último, uma música em que a gente batalha contra a Snow, né, que é a porteira da Crewmate Corporation. E a Flake tá ali atrás, né, a gente consegue ver ela porque meio que a Flake e a Snow são um casal, né, então faz sentido elas andarem juntinhas. E o Boyfriend basicamente enfrenta a Snow ali, tipo, mas é uma batalha amigável, como a gente vai entender. Elas estão numa espécie de cafeteria, que não acho que seja na Crewmate Corporation, porque a gente vê que lá fora tá dando diretamente pra rua, né? Então eu acho que é só uma cafeteria normal. Eles acabaram se esbarrando nesse dia. Eles decidiram cantar, sabe? A Snow deve ter aceitado como uma espécie de agradecimento, né? Pela ajuda do boyfriend da girlfriend pra capturar o assassino, né? O Robert. E bom, gente, eu acho que isso é tudo que a gente tem pra comentar por enquanto do mod, né? A gente não tem muita coisa. A gente tem sobre a Pinko, né? Mas a gente não sabe muita coisa sobre a Pinko, nem sobre o Ash ainda. A gente não sabe sobre eles. Eu não posso comentar muito, porque, por exemplo, coisas, informações que a gente tinha sobre eles estavam na versão antiga do mod. E eu não posso comentar sobre a versão antiga do mod, porque muita coisa da história foi alterada. Então tem grande chance de toda a história antiga da Pinko e do Ash terem sido mudadas aqui também. Então o mais seguro pra fazer aqui é esperar o mod lançar, né, pra gente poder ter a continuação e saber o que vai acontecer nesse universo bizarro e louco do Rhythmic Revolution. Eu adoro a história desse mod, eu amo esse mod, ele é incrível. A arte é bonita, a música é boa, menos a Perfect Kill, eu não gosto dos vocais dela, mas eu gosto de tudo nesse mod. Tem muito carinho, a arte é incrível, os sprites, as vozes, a história é o que eu mais gosto, é incrível. Eles conseguiram abordar o versus impostor de uma forma completamente nova e legal aqui, sabe? Isso pra mim que é o Rhythmic Revolution tem de especial, diferente dos outros mods, como o Human Hijinks e o Stardust Swap, sabe? Esses mods, eles são legais, eles são bem feitos, só que o Rhythmic Revolution, ele tem o charme dele, que é a história. Ele tem cada personagem pensado, cada detalhe, cada background, cada personagem tem um passado. Cara, é incrível. E eu mal posso esperar para o update do Rhythmic Revolution V2, né? Pra gente finalmente ver a continuação dessa história muito louca. Quanto que vocês acharam aí, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui de história que eu fiz. Muito provavelmente só vou conseguir editar ele amanhã, mas eu quero tentar lançar ele logo aqui no canal do BR, né? E comentem aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal, né? Vocês gostariam que eu contasse a história da minha AU ou de algum personagem específico que vocês gostariam que eu comentasse. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem também posso comentar a história do Maniacal Vengeance, que é um universo paralelo do Rhythmic Revolution, em que algumas coisas acabaram dando muito errado, né? Mas eu não vou deixar pra comentar muito nesse vídeo, porque vai que eu acabo fazendo um que eu comento sobre ele, né? Então é isso, gente. Até a próxima e tchau. Muito obrigado por ter assistido e é isso. Falou!